Be strong. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo semanal no canal HMG no YouTube e também na minha página pessoal no Facebook. É um privilégio podermos voltar, podermos partilhar com cada um de vós este vídeo. E desde já quero deixar o meu pedido, no caso de terem apreciado o vídeo, dele poder ter sido de alguma importância, de algum modo, para cada um de vós. Então não se esqueçam, façam like e também subscrevam o canal ou divulguem o canal. Estamos no objetivo de atingirmos 100 subscritores no canal e com isso vamos poder ter uma personalização do nome, vamos poder ter algumas vantagens que o YouTube nos confere. Então esteja connosco e ajude-nos na divulgação do canal. E também não se esqueça, sempre que quiser, partilhe as vossas ideias, como alguns o fazem, façam os vossos comentários e também deem sugestões, se for caso disso, para novos vídeos. Nós contamos com a participação e a colaboração de cada um. E assim vamos ao nosso vídeo semanal. Então o nosso vídeo de hoje é baseado num texto que estava a ler recentemente na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, os versos 20 e 21, que dizem assim: Ai dos que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Este texto, como muitos conhecem, é uma profecia, e é uma profecia quanto à situação de Israel e particularmente de Jerusalém, num período de mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção e quero aproveitar este texto para falarmos hoje é de alguma coisa que é terrivelmente inquietante nos nossos dias e que vem crescendo cada vez mais. Ao longo dos tempos, neste século, final do século XX, início do século XXI, tornou-se muito relativo aquilo que para nós eram verdades absolutas. E quero desde já dizer que, na minha opinião, continuam a ser verdades absolutas, mas que para a nossa sociedade, para o nosso contexto cultural, vêm sendo cada vez mais verdades relativas. Aliás, a grande questão que se aborda hoje em dia não é se uma coisa é verdade ou se essa mesma coisa é mentira, mas aquilo que se aborda, aquilo que se estuda, aquilo que se comenta, aquilo que se esclarece, é qual é a verdade, ou seja, qual é a perspectiva dessa verdade, tentando de algum modo dar cobertura a uma coisa e o seu contrário. Isso é muito comum de nós vermos na política, mas também vê-se agora na filosofia e vê-se em muitas outras áreas das nossas vidas. Vêm dizer, não, isso é verdade para si. Você entende dessa maneira, você acredita dessa maneira, você crê dessa maneira, mas eu tenho uma perspectiva, eu tenho um ponto de vista que é o meu e tenho legitimidade a ele, que é diferente. Para algumas coisas na nossa vida, se nós formos suficientemente inteligentes para perceber a perspectiva, ou seja, para perceber de que lado nós estamos a ver a realidade, os factos, e de que lado os outros estão a ver a mesma realidade e os mesmos factos, poderemos então chegar a um consenso e podemos nos entender dessa forma.
Agora, se ao contrário disso, eu procurar com essa argumentação dizer apenas não, tu estás errado, eu estou certo, o outro diz não, eu estou certo, tu é que estás errado, então nós entramos aqui numa situação em que não há saída. E hoje em dia nós verificamos isso em relação a muitos aspectos. Sempre se verificou isso em relação à fé, em que uns defendem uma coisa, outros defendem outra. Historicamente, nós conhecemos as igrejas e sabemos como isso é assim, mas também nos aspectos éticos. Hoje em dia, nós verificamos isso. Verificamos isso em aspectos como a educação dos filhos, verificamos isso em termos de verdade-mentira, verificamos isso em termos de compromisso, de ética, em termos de compromissos de contratos. Antigamente, uma palavra dada, um aperto de mão, significava um negócio fechado. Hoje em dia, já nem os contratos celebrados por escrito têm toda a força que tinham essa palavra e esse aperto de mão, porque haverá sempre quem consiga desconstruir aquilo que foi escrito e aquilo que foi contratualizado e deixar-nos, por último, com uma visão diferente em que alguém necessariamente sairá prejudicado e outro sairá beneficiado. Agora, a verdade é que os factos são factos. Luz é luz, trevas são trevas, ou seja, quando a luz está apagada, está escuro. Isto são verdades absolutas. Quando eu pego em sal, eu sei que o sal salga, não torna as coisas doces. Quando eu pego em açúcar, eu não consigo salgar, mas sim eu consigo adoçar aquilo que estou a fazer. Os factos são factos. E como os factos são factos, nós temos que aprender eticamente a conviver com eles, mesmo que eles estejam contra nós, ou mesmo que eles desdigam aquilo que nós procuramos dizer. Então, aquilo que eu procuro chamar a atenção neste momento para cada um de vós é o cuidado que devemos ter com a nossa argumentação e também a sabedoria que devemos ter para entendermos a argumentação dos outros, para desconstruí-la, se for caso disso, mas sobretudo para sublinharmos e sempre sublinharmos aquilo que são os princípios e que são as verdades. Por exemplo, e apenas a título de exemplo, a questão da ideologia de género está a levar Portugal ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E esta é uma questão que é fundamental e que é nuclear nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos jovens de hoje, dos adolescentes de hoje, das crianças de hoje para o futuro. Mas como isto, poderíamos ir a tantas outras situações, poderíamos de facto abordar tantas outras questões. Aquilo que eu quero chamar a atenção, aquilo que eu quero sublinhar, aquilo que eu quero apelar, é para que tenhamos a coragem, tenhamos a sabedoria, tenhamos a inteligência de sabermos definir bem o que é a verdade, o que são os factos e defendê-la e lutar por eles até ao fim, se necessário for. Então, verdade é verdade, mentira é mentira. Não há meias mentiras, não há mentiras brancas, não há verdades cinzentas, não há a contradição daquilo que é a realidade. A realidade é, e digo-vos mais uma coisa, a realidade naturalmente impõe-se. Quer nós queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde, a realidade vai nos apanhar e vai nos confrontar com ela própria. Por isso é importante que em todos os aspectos da nossa vida
nós saibamos distinguir bem o que é uma coisa e o que é outra. E devemos gastar a nossa vida na defesa do bem, na defesa do que é bom, na defesa do que está certo, na defesa da verdade, na defesa dos factos. E não passarmos a nossa vida titubeando entre uma coisa e outra, como um malabarista tentando defender tudo para no final não termos defendido nada. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Estaremos de volta tão rápido quanto possível para partilhar um novo vídeo ou para termos apenas algum comentário sobre alguma situação que nos se demonstre pertinente. A todos um grande abraço, que Deus ricamente vos abençoe. Be strong.